Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, numa controvérsia com os judeus, os fariseus, fala daquilo que é a indissolubilidade matrimonial, né? Os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam se o divórcio é permitido. Jesus, então, tenta reconduzi-los àquilo que é o projeto originário de Deus com relação ao homem e à mulher, né? Ele começa dizendo: nunca lestes que o Criador, desde o início, fez homem e mulher? Então, essa realidade de que, se nós quisermos verdadeiramente entender aquilo que é a família, não adianta você ficar procurando qual é o projeto do mundo moderno, né? O pessoal diz: tem a família moderna, tem outros tipos de família, nós agora estamos em tempos diferentes. Vejam, Jesus diz: desde o início. Jesus, se nós queremos entender o relacionamento do homem e da mulher e daquilo que é a família, nós precisamos olhar para o projeto do Criador, né? E que projeto é esse? Esse é o projeto anterior ao pecado original. Claro, porque Adão e Eva, né, depois que eles pecaram, qual foi o primeiro sintoma do pecado? Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu é que eles começaram a olhar para Deus como um rival. Deus desceu para passear na brisa da tarde e eles se esconderam atrás do arbusto. Mas depois que houve essa inimizade com Deus, que eles começaram a olhar para Deus como se Deus, né, fosse um desmancha-prazeres, fosse alguém que estava agredindo a eles, houve uma segunda coisa. Adão e Eva começaram a se acusar mutuamente. Foi abalado o relacionamento entre homem e mulher, né? Ali começou, né, a dificuldade para a família humana, né, como fruto do pecado original. Ou seja, Adão e Eva começam a se acusar mutuamente. E depois do fruto deste casamento, que nascem Caim e Abel, nasce o quê? O fratricídio. Esse é o fruto do pecado original. É impressionante a gente recordar que o primeiro homem que morreu não morreu como um velhinho, ancião, no seu leito. Não. O primeiro homem que morreu assassinado, derramado sangue pelas mãos do seu próprio irmão. Então vejam como tudo ficou desconfigurado. As coisas não são mais como eram no início. Então, nosso Senhor quer nos reconduzir àquilo que é o projeto originário de Deus. Os fariseus, né, tentam argumentar. Claro, vão argumentar como? Com a Bíblia, né, com a Sagrada Escritura. E foram lá: olha, divórcio é um negócio que está lá na lei de Moisés. Moisés diz que pode dar uma certidão de divórcio para a mulher. E Jesus diz: olha, acontece, porém, que isso daí se deu por causa da dureza do coração de vocês, né? Ou seja, esclerocardia. É essa palavra grega que está lá no original. Que Moisés foi por causa da esclerocardia de vocês, da dureza do coração. De onde veio esse coração duro que alterou o relacionamento da família? De onde veio esse coração duro que fez com que o divórcio começasse a existir na face da terra? Veio do pecado original. Exatamente. Essa é a coisa que nós precisamos nos dar conta, né? Jesus diz que no princípio não era assim, né? A tradução nossa do português aqui do Brasil, né? Mas não foi assim desde o início. No original grego, né, não está a palavra início, está a palavra princípio. Qual é a diferença entre início e princípio? Início é só
um negócio que começou no tempo. Mas princípio, um arché, é um princípio, quer dizer o seguinte, é o princípio das coisas no sentido temporal, mas também o princípio das coisas no sentido de estrutural. Ou seja, qual é o princípio que governa a sua vida? A própria palavra, em português nós temos isso, né? A palavra princípio pode significar uma coisa no tempo, que começou lá atrás, mas princípio também quer dizer a estrutura, o arché, né? Qual é a lógica da coisa que está, qual é o princípio que está ali. Então, no princípio não aconteceu assim de Jesus, né? De o gegonen, né? O grego tem uma densidade maior, porque a palavra que está aqui não é simplesmente dizer, olha, no começo não era assim. Não é o verbo ser, é o verbo ginomai, ou seja, é o verbo acontecer. Ou seja, lá no princípio. Que princípio? No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. É esse princípio que nós estamos falando, né? Ou seja, nos princípios do coração de Deus. As coisas aconteceram. Deus fez o mundo. Faça-se a luz, né? Tudo foi criado no verbo, tudo foi criado em Cristo. Então o que acontece? Nós precisamos entender, gente, existe uma sabedoria de Deus na estrutura do ser das coisas, no homem que foi feito para a mulher, naquilo que é a realidade, né, da família, na sua natureza como foi pensada por Deus. Agora, essa natureza virou natureza decaída e por isso está essa confusão que está agora. E quando cada vez mais a cultura da morte vai tomando conta, as pessoas ficam debatendo o quê quando querem falar da família? Elas ficam debatendo tal lei no Congresso, ou tal interpretação da Bíblia, né, que a gente tem que readaptar para os tempos modernos, isso e aquilo. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, está dizendo como é que a gente tem que resolver as coisas. As coisas da família, né? Nós temos que ir no projeto originário de Deus que está no ser das coisas, que está no princípio das coisas. Existe uma racionalidade, existe uma verdade, existe algo que está ali no relacionamento do homem e da mulher. Agora, quando Jesus vai e mostra essa racionalidade do projeto de Deus na criação, os fariseus se assustam e dizem, né? Misericórdia, então estamos tudo perdido, né? Os próprios discípulos de Jesus, que têm fé, dizem, se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale a pena casar. Veja, gente, é importante a gente se dar conta que esse diálogo aqui entre Jesus e os fariseus e a reação assustada dos discípulos aconteceu há 2000 anos atrás. Então não vem com essa conversa, a doutrina da igreja tem que ser adaptada porque lá na época de Jesus todo mundo compreendia, mas hoje ninguém compreende mais. Não! Nós estamos aqui no capítulo 19 de São Mateus e nós estamos aqui vendo uma das primeiras grandes crises entre os discípulos de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus começam a olhar a doutrina dele e dizer, nossa, pesada, hein? Difícil, hein? E começam a querer abandoná-lo. São dois momentos de tremenda crise para os discípulos de Jesus no tempo do seu ministério. Uma é essa doutrina de Jesus sobre o divórcio, dizendo que o divórcio não existe. Outra é a controvérsia que houve depois que Jesus fez o discurso do pão da vida e falou da Eucaristia. Aí todo mundo começou a deixar Jesus. E Jesus olha, vós também, quereis ir embora? Mas para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então, vejam, são dois pontos que 2000 anos depois continuam sendo controvérsia.
Você olha para os debates hoje, dentro da Igreja Católica, onde que está a confusão? A confusão está porque estão querendo adaptar a doutrina do matrimônio aos, aspas, tempos modernos. E estão querendo adaptar a doutrina da Eucaristia para, aspas, os tempos modernos. Mas não tem modernidade nisso, gente. O negócio é escandaloso desde o início. Escandaloso que eu digo aqui, no sentido que as pessoas tropeçavam nisso. Mas Jesus veio para o escândalo e o reerguimento de muitos. Então vamos lá. Não se abale. Creia. Creia na doutrina que Jesus nos ensina, apontando para o princípio do ser. Desde o princípio, Deus tem um projeto para o homem e para a mulher. Vamos voltar ao sonho de Deus para a família. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.